Bom dia. Estamos começando agora o programa Síntese Araguaia. Conforme anunciamos, o programa de hoje vai ser dedicado exclusivamente para o debate com nossas autoridades sobre a Lei Maria da Penha. E já se encontra em nossos estúdios o Dr. Wagner Plaza, juiz criminal de Barra do Garças, o Dr. Marcos Brant, promotor de justiça, a doutora Lindalva, que é a nossa defensora pública, e a doutora Lídia, que vai atuar para a gente como a mediadora do debate, a doutora Lídia, vice-presidente da OAB. Nós temos algumas ausências das que haviam confirmado, perfeitamente justificáveis. Por exemplo, o doutor Sandro Sagim, conselheiro da OAB, está com um filho doente. A doutora Zuen teve um problema, teve que fazer uma viagem, talvez chegasse até a hora do debate, mas não foi possível. Então são ausências perfeitamente justificáveis. Temos pessoas que gostariam de ter participado também, mas não puderam, como o comandante da Polícia Militar de Aragarças, o Major Albernaz, que saiu em férias antes do debate. O juiz que responde por Aragarças hoje, o juiz Joviano Neto, também gostaria de estar participando, mas não foi possível. Mas já temos aqui o Dr. Wagner, o Dr. Marcos Brant, a doutora Lindalva e a doutora Lídia. Com certeza, vocês, telespectadores, vão ter muito proveito desse debate. Nós vamos começar daqui a pouquinho, após os nossos comerciais. Precisando dar uma revisão em sua moto e não sabe onde? Agora em Aragarças tem Bela Motos, uma loja completa para você que gosta de preços baixos e ótimo atendimento. Óleo para motos, peças e acessórios. Na Bela Motos tem oficina com mecânicos qualificados para melhor atender você. Avenida Getúlio Vargas, 743, setor administrativo em frente à PAI, em Aragarças. Ligue 3638-1762. Para ter sucesso na sua pescaria, primeiro você tem de passar na Matrinchã. A Matrinchã tem tudo para pesca. A Matrinchã tem iscas, monsuns, turvinas, minhocas, lambaris. A Matrinchã tem artigos esportivos, bolas, tênis de mesa, troféus. A Matrinchã tem peixes ornamentais, peixe beta, aquários, bombas submersas. A Matrinchã tem artigos para camping, tendas, barracas, colchão inflável. Matrinchã, pesca, esportes, camping e náutica. Ministro João Alberto, 389, fone 3401-3192. Supermercado Pontual, preço e atendimento sem igual. Carnes, verduras, frios em geral. A entrega mais rápida da cidade. Supermercado Pontual, Avenida Duque de Caxias, 1648, setor Ceará, Aragarças. Fone 3638-2833. A proposta do programa Síntese Araguaia, quero dizer para os senhores e senhoras, que não busca nenhuma... Não estamos buscando culpados para uma coisa ou outra, nem pena para ninguém. O programa esse debate ele foi motivado por duas situações, uma que aconteceu em Aragarças, onde uma jovem foi assassinada pelo ex-namorado, e também em Alto Araguaia nós tivemos a juíza assassinada pelo ex-marido. Nós não estamos em busca de culpados nem de penas para essas pessoas. Nós temos uma expectativa de se conseguir, através da lei que existe ou através de alguma proposta que possa se fazer, através desses parlamentares que nós temos aí eleitos para isso, de encontrar alternativas para que isso não se repita mais, ou talvez mesmo dentro da própria lei o que pode ser feito. Eu quero passar a palavra para a doutora Lídia. Antes disso, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e senhoras. Tem uma música que fala que a gente não precisa de estar grudado para estar junto, né? E eu digo que a gente não precisa estar convivendo todo dia, estar se vendo toda hora, se falando toda hora para conhecer. Por uma sentença, doutor Wagner, a gente conhece o caráter do senhor. Eu tenho acompanhado muitos trabalhos do senhor, então eu admiro muito o doutor Marcos, a doutora Lindalva. Algumas pessoas aqui nós ficamos conhecendo agora no estúdio. A doutora Lídia, por exemplo, apesar de toda a nossa juventude, já tem uns 15 anos que a gente se conhece, né, doutora? Exato, a nossa juventude. Exato, nós conhecemos muito cedo. Então,
queremos justificar também que o debate teria a presença aqui do doutor Sandro, teve um problema de saúde, a doutora Zoen também, perfeitamente justificável, não estão presentes no debate. Mas todos vocês ficam à vontade e vamos começar então essa questão. A primeira coisa seria o que a Lei Maria da Penha, por que com a Lei Maria da Penha ainda ocorre situações como esta, de uma pessoa ameaçar e martirizar a família e continuar esse martírio até chegar a consumar o fato. Bom, como o senhor Irineu me deu a palavra, eu quero cumprimentar a doutora Lindalva, o doutor Wagner e o doutor Marcos Brandi, que são personalidades e autoridades aqui de Barra do Garças, pela qual nós temos o maior respeito e a maior admiração. E foram pessoas que, inequivocamente, foram as primeiras que vieram assim, à nossa cabeça para convidar. Tá? Então, nós temos um prazer muito grande tê-los aqui conosco. E o que ele quer, na verdade, essa pergunta, ela não é só a nível de Barra do Garças ou Aragarças. Essa pergunta é a nível nacional, porque nós sabemos que isso não ocorre só aqui. Nós sabemos também que é a nível nacional, falta de contingente, falta de uma série de coisas. Então, eu vou transferir a pergunta de uma outra forma. Por que a lei, completados, ela já tem 6 anos, não é isso? 7 anos, que apesar de todo esse empenho da sociedade, todo esse empenho das autoridades, ainda acontece esse tipo de coisa. Quais são as falhas da Lei Maria da Penha? Começando pela doutora Lindalva e passando a palavra sucessivamente. Bom dia aos ouvintes do programa. Também nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui participando com vocês. E eu diria, doutora, que não necessariamente há falhas na lei. Claro que elas existem, mas não nesse ponto em si. O que eu acredito é que o problema ele é muito mais complexo, exatamente porque nós trabalhamos com pessoas, com o ser humano e com a família. Nós não estamos tratando de um crime simples, de um homicídio, até de um furto. Nós estamos tratando de um crime de violência doméstica e familiar, que atinge a família e que, portanto, é muito mais complexo pela questão social, psicológica e moral. Mas, contudo, a lei que nós temos hoje, com certeza, ela possibilita, sim, nós impedirmos esse tipo de situação. O que nós precisamos é realmente conhecer os meandros da lei, como que ela funciona e agirmos rapidamente. Então, por exemplo, como o senhor Irineu estava colocando do problema de Aragarças, se já existiam várias ameaças, na primeira ameaça a ocorrência deve ser registrada e deve-se, no caso de uma ameaça grave, ser pedidas medidas protetivas e caso a gente diz, a lei diz agressor, Até alguns não gostam dessa nomenclatura. Eu gosto da nomenclatura agressor. Então, se ele reincidir, se ele voltar a praticar a ameaça, pode-se tentar um pedido de prisão desse agressor. Se as ameaças são reiteradas, há meios processuais e legais que a lei possibilita para deixá-lo fora, vamos dizer, fora de atitude, para mostrar para ele que não é do jeito que ele quer, mas sim do jeito que a lei determina. É claro que se nós formos aprofundar excessivamente o tema, nós vamos ficar aqui horas e horas, porque são vários, são N pontos a serem discutidos, mas, assim, en passant, seria isso. Eu acredito, não conheço esse caso, fiquei sabendo dele aqui agora, mas eu acredito sim que poderia ter sido evitada essa situação. Pelo menos minimizada essa situação de penúria dessa mulher. Antes da sequência aí, eu queria fazer mais uma colocação sobre esse caso, que é o seguinte: a vítima, ela foi na delegacia da Polícia Civil e pediu socorro. E aí ela teria que apresentar 2 testemunhas. E como havia essa dificuldade de levar essas pessoas para testemunhar, ela foi até a Polícia Militar. Talvez pensou, ele é militar, talvez fica mais fácil. Mas também teve a necessidade de 2 testemunhas para fazer um inquérito e mandar para corregedoria.
e foi também até o Ministério Público, e também houve a necessidade do testemunho. Então ela desistiu. Essa questão também, essa necessidade dessas testemunhas faz a pessoa desistir. Por exemplo, se eu falar que alguém está querendo matar, eu tenho que levar alguém que viu essa... Aí eu já acho que o doutor Wagner já é mais, né? Isso, eu vou passar para o doutor Wagner, mas eu acredito que nesse tipo de crime, como eu disse no início, é um crime diferenciado, né, de violência doméstica, várias questões podem estar sendo colocadas e assim, eu entendo que preliminarmente dá para se ouvir sim um agressor sem a presença das testemunhas, mas eu vou passar para o doutor Wagner. Bom dia, também quero reiterar, como a doutora Lindalva, os agradecimentos a não só a população barra-garcense de Aragarças que nos prestigia, mas também ao senhor Irineu pela possibilidade do debate. Eu não sei os detalhes desse processo, até porque não corre aqui em Barra do Garças, né? Amplamente falando, nós temos algumas situações, estou frente à vara da violência doméstica desde janeiro, e algumas realidades nós temos visto, até sobretudo em fatos de ameaça que viraram um homicídio. A principal questão, nós temos até que vai ser um caso que ficou notório aqui em Barra do Garças, que o marido matou a mulher na frente da filha de 4, de 6 anos, no dia de Natal. Até esse processo vai a júri, então eu já pronunciei, então posso comentar amplamente sobre ele. Ele vai a júri agora, dia 4 de setembro, até quem tiver interesse de conhecer melhor o caso, ele será julgado. Segundo as testemunhas, que foram os filhos e os parentes do casal, ela sofreu várias ameaças ao longo da relação, mas ela nunca acreditava que ele fosse fazer alguma coisa. Nós temos um outro caso também que está em julgamento. A vítima foi ouvida essa semana, ela levou 2 facadas nas costas. Ela representou, né, vamos dizer assim, 4 ou 5 vezes por ameaça, só que ela sempre desistia, porque ela, até questionada pela representante do Ministério Público, a doutora Luciana, a vítima falou: eu nunca acreditei que ele fosse fazer alguma coisa. Então, às vezes, como se falar, martirizam por anos, mas a vítima tem uma dependência, às vezes, emocional com o réu. Ela ama tanto aquela pessoa que ela não acredita que possa lhe fazer mal. Isso, na frente do GT, né, nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário aqui, amplamente com o município e algumas outras entidades, nós temos um grupo de apoio, um grupo de trabalho em cima da violência doméstica. E uma das coisas que nós temos reparados é isso, que muitas das vítimas, elas não acreditam na potencialidade do perigo que eu não gosto da palavra agressor, é a pessoa que a doutora está se referindo, que o réu possa trazer. Isso é uma questão. Então, a vítima não acredita que aquilo vá acontecer. Às vezes ela nem procura o apoio da polícia, seja militar, da civil, como é o caso dessa mulher que foi assassinada no Natal. Ela tinha várias e várias ameaças e outros tipos de agressão ao longo da vida, mas nunca acreditou, segundo os familiares, que ele pudesse de fato fazer alguma coisa contra ela. Então acho que a primeira questão que nós temos isso. Nem todas as vítimas acreditam na potencialidade das ameaças, acreditam que aquilo de fato pode acontecer. Isso é uma questão que deve ser ponderada, uma questão que deve ser analisada. Em relação à situação que os senhores estão comentando, de que ela não recebeu o apoio, aí eu já não posso dizer se é verdadeiro ou não, que nós não conhecemos o fato. Pelo que eu conheço da doutora Débora, a rotina aqui em Barra do Garças não é essa. Ainda que não tenham testemunhas, eu sei que o réu é convocado até a delegacia para conversar. A questão da falta de testemunha, ela vai ser ponderante dentro do processo, ok? Eu, como magistrado, na hora de julgar, fica muito complicado. Você só tem a palavra da vítima e a palavra do réu. Você só tem um dos dois para optar. É muito difícil. Até, às vezes, a própria representante do Ministério Público, no caso da doutora Luciana, também não vai se sentir tranquila em oferecer uma denúncia sem provas. A lei, antes de iniciarmos o debate, a doutora estava falando, a lei é fundamental, nós temos que respeitar a lei. Não pode se criar instituições, não se pode se criar projetos ou atos para um caso específico, se a lei assim não tem. Então, nós temos que ter essas questões. Não impede, às vezes, a situação de uma falta de testemunha ou outra, de você tentar, pelo menos, a parte inicial, com as medidas de proteção e o chamamento até a delegacia. Correto.
eu agradeço também o convite e é um prazer falar com a população de Barra do Garças sobre um tema tão relevante, notadamente por se tratar de uma legislação instituída no interesse da mulher. Assim, dentro do que foi dito pelo Dr. Wagner e pela doutora Lindalva, me parece que é importante que as mulheres que se encontram nessa situação, elas comecem a identificar os pequenos sinais que são emitidos pelos agressores, pelos esposos, maridos, companheiros, porque existe uma fase antecedente à prática do crime, seja da ameaça propriamente dita, ou até mesmo de uma lesão corporal, ou do homicídio, que é significativa, esses sinais são significativos e passam desapercebidos pela mulher. E a identificação desses sinais permitiria evitar um mal maior e, quem sabe, contornar a situação do ponto de vista não necessariamente criminal. Eu digo isso porque nós não, apesar do problema ser concebido do ponto de vista jurídico, e aqui, né, o enfoque tem sido esse, nós não podemos desconsiderar que é um problema social, psicológico, médico, enfim, antropológico, é um problema que existe na sociedade não em função da lei, na verdade, a lei existe em função do problema, né? E, nesse caso, se nós tivéssemos, então, a possibilidade de identificar esses sinais que são emitidos pelo agressor, a própria família, o núcleo familiar, teria condições de intervir. Um exemplo, né, que me ocorreu, que retrata um caso concreto. O futuro agressor, porque à época ele ainda não era o agressor, depois de ter se separado por inúmeras vezes da companheira, ele sempre condicionava, né, a reconciliação ao cumprimento de uma série de exigências que ele fazia, né? As exigências eram sinais. Por exemplo, você volta a conviver comigo, mas tem que vender o celular. Você tem que tirar o seu nome do Facebook. Não permito que você volte a morar comigo, mas não permito que você prossiga fazendo faculdade. Não quero que você se relacione com fulano e beltrano. E a mulher, né, aceitando as exigências, se reconciliava e retornava ao convívio familiar. Ora, ele está emitindo sinais de que, tão logo descumprido esse acordo, ele irá tomar alguma providência. Exatamente. Né? E essa providência, não raro, ela é acompanhada, né, de um reproche, de uma censura que atinge a própria incolumidade física da mulher. Eu estou dizendo isso porque vai além da ameaça, né? A mulher, às vezes, é espancada porque não cumpriu com aquele contrato que eles fizeram, né, de que ela não teria um convívio social da forma como uma pessoa livre poderia ter. Então, me parece que é fundamental que as mulheres comecem a identificar isso no âmbito familiar, né? Porque não é normal, né? Eu tenho uma convivência excelente com a minha mulher, ela faz tudo o que eu quero. Como assim? Ela não tem amigas, ela não conversa com as pessoas, ela não usa celular, eu não deixo que ela tenha Facebook e tal. Isso não é coisa de mulher. Não, espera um pouquinho, você está cerceando a liberdade da sua esposa, né? A agressão já começa em nome de um amor que você diz que nutre por ela, mas que do ponto de vista psicológico a gente pode retratar como um ciúme doentio. Então, esses ciúmes que, num princípio, a mulher possa até dizer assim, né, ele me ama muito, né, porque ele tem um ciúmes enorme da minha pessoa, na verdade é um sinal indicativo de que esse homem, ele é um potencial agressor. Muito potencial agressor. E se isso existe, ora, não necessariamente no campo jurídico nós encontraremos o problema. Na área jurídica, nós encontramos, sim, ferramentas para, inclusive, obrigar o agressor ou compeli-lo a um tratamento, né? Mas a questão antecede isso. Na verdade, dá a oportunidade da família se reconhecer doente e procurar recursos como, por exemplo, um tratamento psicológico, a ingestão de substâncias químicas que permitam, quando eu digo substâncias químicas, é o remédio, né? Exato. Que permitam o reequilíbrio orgânico, né? Nós sabemos hoje, a ciência mostra isso, que nós temos, por exemplo, crianças agressivas, crianças que demonstram agressividade fora do normal,
que remete a uma descompensação química a nível cerebral, né? E essa recomposição química é feita através de medicamentos que são ministrados a essa pessoa. Então, essa agressão, que às vezes começou na infância, se projeta na fase adulta por conta da perpetuação dessa descompensação química a nível cerebral. Então, nós temos, me parece assim, que a discussão, do ponto de vista jurídico, é relevantíssima. Até porque, como o Dr. Wagner e a doutora Lindalva colocaram, o Dr. Wagner fez uma observação importante, aqui em Barra do Garças a banda toca diferente, e é verdade, porque nós temos um mecanismo de atuação que não se pode dizer perfeito, porque os crimes ainda ocorrem, na verdade, mas é eficiente do ponto de vista da repressão. E ele começa na delegacia de polícia, passa, obviamente, pelas instituições aí, envolvidas na persecução penal, até desaguar no Poder Judiciário, e que tem dado a resposta efetiva a esses casos. Mas me parece assim que é importantíssimo que as mulheres, porque foi dito aqui, né, que muitas mulheres não acreditam que os esposos, que os companheiros, possam, de fato, consumar a agressão ou praticar o ato atroz. Observem que isso não tem muito a ver com amor ou desamor, tem muito mais a ver com um problema psicológico, um problema social, uma forma de conduta que pode e merece intervenção prévia em outros níveis. Agora, nós temos uma população carente, nós temos pessoas com nível cultural muito baixo, nós temos pessoas que têm dificuldade de acesso à informação correta. Então, nós teríamos que levar ao conhecimento dessas pessoas e, de certa forma, esse programa faz isso, né, dá essa oportunidade de mostrar à mulher que é importante ela conhecer o problema, conhecer a si mesma, ao seu esposo, conhecer o seu esposo, o núcleo familiar e perceber os sinais indicativos de uma potencial agressão. O suicida, o homicida, né, eles dão sinais de que vão, né, praticar o ato atroz. E nós temos aqui identificar esses sinais. E não raro, essas mulheres deixam passar desapercebido, né, esses sinais e são vitimadas. E aí não se trata de atribuir culpa, né, mas a omissão aí é relevantíssima. Por quê? Né, uma intervenção efetiva, numa fase antecedente, evitaria um mal maior. Doutor Marcos, só posso complementar a vossa fala? O senhor falou uma coisa importantíssima com relação a crianças. Mas eu concordo em grau, gênero e número com o senhor. Nós, mães, temos tendência a querer minimizar esse problema e a querer tapar o sol com a peneira porque é o nosso filhinho. Mãe, pai, se o seu filho apresentar um comportamento denominado, entre aspas, estranho, judiar de animais, ser uma criança, sua filhinha, sua irmãzinha aparece com sinais roxos, acontece alguma coisa diferente, que é considerada diferente pela sociedade, por favor, não tape o sol com a peneira. Seu filho pode ser um futuro agressor. E quanto mais cedo a gente identificar o problema, como o próprio Dr. Marcos falou aqui, é melhor. Leva seu filho a um psiquiatra, a um psicólogo. O psicólogo não pode tratar com medicamento, mas o psiquiatra pode. E não adianta, você não precisa ter vergonha do que seus vizinhos, seus parentes vão falar, porque não são eles que vão lidar com esse problema depois. É você, porque você pode estar ali criando um futuro agressor e depois vai ser pior para você, porque quem vai sofrer o problema é você. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque depois é você que vai sofrer, e isso começa na infância. Esses sinais indicativos aqui que o Dr. Marcos está muito bem colocando, eles aparecem claramente na infância. É só a gente procurar leitura, né? Procurar bons livros e bons autores sobre isso, que tem aos montes, e os sinais principais também tem nesses livros. A gente tem que procurar ver, os psicólogos já nos orientam também. Então, é muito importante, e o doutor está falando muito bem também sobre os sinais do agressor. Não adianta esse negócio de, ele me ama demais, não se iluda. Esses sinais aí são indicativos de violência futura. E a violência não é só violência física, não. Essa violência da qual todos os nossos convidados estão colocando muito bem, essa violência mental também. E esse ciúme exacerbado começa a agredir a sua mente. E futuramente essa agressão mental pode se transformar em física. Só para completar a vossa fala.
Ok, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho daremos continuidade ao debate. Precisando dar uma revisão em sua moto e não sabe onde? Agora em Aragarças tem Bela Motos, uma loja completa para você que gosta de preços baixos e ótimo atendimento. Óleo para motos, peças e acessórios. Na Bela Motos tem oficina com mecânicos qualificados para melhor atender você. Avenida Getúlio Vargas, 743, setor administrativo em frente à PAI, em Aragarças. Ligue 3638-1762. Para ter sucesso na sua pescaria, primeiro você tem de passar na Matrinchan. A Matrinchan tem tudo para pesca. A Matrinchan tem iscas, monsuns, turbinas, minhocas, lambaris. A Matrinchan tem artigos esportivos, bolas, tênis de mesa, troféus. A Matrinchan tem peixes ornamentais, peixe beta, aquários, bombas submersas. A Matrinchan tem artigos para camping, tendas, barracas, colchão inflável. Matrinchan, pesca, esportes, camping e náutica. Ministro João Alberto, 389, fone 3401-3192. Supermercado Pontual, preço e atendimento sem igual. Carnes, verduras, frios em geral. A entrega mais rápida da cidade. Supermercado Pontual, Avenida Duque de Caxias, 1648, setor Ceará, Aragarças. Fone 3638-2833. Precisando dar uma revisão em sua moto e não sabe onde? Agora em Aragarças tem Bela Motos, uma loja completa para você que gosta de preços baixos e ótimo atendimento. Óleo para motos, peças e acessórios. Na Bela Motos tem oficina com mecânicos qualificados para melhor atender você. Avenida Getúlio Vargas, 743, setor administrativo em frente à PAI, em Aragarças. Ligue 3638-1762. Para ter sucesso na sua pescaria, primeiro você tem de passar na Matrinchan. A Matrinchan tem tudo para pesca. A Matrinchan tem iscas, monsuns, turbinas, minhocas, lambaris. A Matrinchan tem artigos esportivos, bolas, tênis de mesa, troféus. A Matrinchan tem peixes ornamentais, peixe beta, aquários, bombas submersas. A Matrinchan tem artigos para camping, tendas, barracas, colchão inflável. Matrinchan, pesca, esportes, camping e náutica. Ministro João Alberto, 389, fone 3401-3192. Supermercado Pontual, preço e atendimento sem igual. Carnes, verduras, frios em geral. A entrega mais rápida da cidade. Supermercado Pontual, Avenida Duque de Caxias, 1648, setor Ceará, Aragarças. Fone 3638-2833. Estamos de volta. Nós queremos agradecer o apoio do meu amigo e parceiro Neton Brício. É o cara mais azarado que eu conheço. No dia que o Grêmio dele consegue ganhar do meu Cruzeiro, não pode falar do esporte, porque hoje é só o debate. E sábado que vem a notícia vai estar velha, né? Então é azarado demais. Eu sou de muita sorte. Nós vamos dar continuidade agora ao debate. Interessante as colocações das nossas autoridades. E sobre essa questão de comportamento, é muito interessante observar que hoje, a teoria de hoje, pelo menos eu tenho umas amigas, a teoria hoje é do relou-rolou. Então, as pessoas também devem se conhecer bem antes de se envolverem. Às vezes você está se envolvendo com uma pessoa altamente complicada psicologicamente e depois, quando descobre, não tem mais jeito de sair. Mas nós vamos voltar à continuidade do assunto. Uma questão é que, às vezes, Dr. Wagner, Dr. Marcos, doutora Lindalva e doutora Lídia, às vezes, aqui nós temos na mente do brasileiro que tudo acaba em nada. Às vezes uma denúncia vai complicar a situação. E voltando àquele caso de Aragarças, a família chegou ao ponto de não mexer mais.
a delegada procurou, vem cá para a gente dar sequência, não quero mexer mais, não quero mexer mais. Então essa cultura que nós temos de que tudo acaba em nada, o que o senhor pode dizer para a gente a esse respeito? Com certeza, eu digo que é uma cultura equivocada. Poderia ser uma cultura de 50 anos atrás, mas hoje é uma cultura equivocada. Inclusive, nesse sentido, nós, da Defensoria Pública, em parceria também com os outros poderes, o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, doutora Débora, Polícia Militar, já há alguns anos a gente vem realizando em Barra do Garças campanhas de conscientização para que a nossa população entenda que é necessário sim denunciar, que é muito importante denunciar, que é muito importante procurar ajuda e que não vai acabar, como dizem, em pizza. E mesmo às vezes a pessoa fala, mas qual que vai ser a penalidade? A penalidade, às vezes, num caso lá no final, na execução da pena, pode até ser um tempo pequeno, mas só o fato daquele réu, daquele agressor, passar pelo procedimento, ter que ir à justiça, dar explicações, em todos os passos que ele passa, delegacia, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, em todos os momentos ele é advertido de que o comportamento dele está incorreto e que o comportamento dele é muito prejudicial não só à mulher, mas a ele também e à família de forma em geral. É um círculo vicioso. Então, só o fato dele passar por essa, vamos dizer, peregrinação, ele já vai estar introspectando a questão de mudança de comportamento. Então, a pessoa não pode pensar dessa forma. Nós precisamos, sim, que todos, não só a mulher, mas todos tenham a consciência da importância de estar denunciando, de estar procurando ajuda por tudo que aqui foi colocado. Vem comprovar, vem ao encontro da minha primeira afirmação de que o crime de violência doméstica e familiar, ele é muito mais complexo do que qualquer outro tipo de crime. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com ele. E mais, no início, quando nós colocamos de entendermos que não é necessário inicialmente, na delegacia, testemunhas, o doutor Wagner veio exemplificar que realmente não é, porque é importante que num primeiro momento, e é o que acontece em Barra do Garças, que o agressor seja chamado até a delegacia, seja ouvido, dê a versão dele para os fatos, para que então também ele possa ser encaminhado. Hoje em Barra do Garças nós temos um grupo de trabalho que exatamente quer possibilitar ao réu, à vítima e à família um acompanhamento psicossocial, porque nós entendemos que esse acompanhamento ele é imprescindível, porque muitas vezes o que acontece? A sociedade, de forma em geral, ela acha que o crime de violência doméstica e familiar, quando ele está ainda no início, ele é normal, e não é normal. Não é normal, como já foi dito aqui, não é normal. Então, é muito importante, sim, denunciar. Já tem 3 anos que nós temos a campanha Violência contra a Mulher, vamos meter a colher, a gente tem que se envolver. A obrigação de denunciar não é só da mulher, não é só da vítima, é de todos que estão envolvidos na questão, que tem conhecimento. Qualquer pessoa pode denunciar e deve denunciar, principalmente quando é lesão corporal. Então, isso é muito importante e foi bem colocado por você e frisando para finalizar. Não vai acabar em pizza. A coisa vai continuar e vai sim surtir efeito. Tem sim que denunciar, é muito importante, porque se você não denuncia, você está colaborando para a perpetuação do problema. Muito bem. Continuando o que a doutora Lindalva falou muito bem, até é difícil complementar algumas coisas, mas na ideia do que o doutor Brant falou a princípio, a violência doméstica ela é cíclica. O relacionamento, em determinado momento, vai acontecer algum ato de agressão, que pode ser psicológica, moral, e o casal vai provavelmente... A mulher, como o doutor disse, às vezes ela não vai perceber que isso é uma violência, que isso está caminhando para algo maior de violência, ela tende a perdoar. Normalmente até a doutora Lindalva, ela costuma passar um vídeo, ele mandou flores, hoje recebi flores, então ele pede desculpas, ele promete, ele faz 1001 artefatos depois da primeira, que seja agressão ou a primeira
ameaça, a primeira humilhação, porque humilhação também é um tipo de violência. E ela vai perdoando, e vem a segunda, que é um pouco maior, e ela vai perdoando, e aí fica uma coisa desmoderada. Então, eu acho que a principal atitude, o principal ganhador da denúncia é a própria esposa, é a própria vítima, né? A vítima, no caso, não é só a mulher, não é só a esposa, né? Ela pode ser o filho, ela pode ser a mãe, a avó, qualquer mulher dentro de uma relação doméstica. Bem, por quê? Porque a partir do momento que ela leva isso a conhecimento, que ela traz o réu ao judiciário, ela vai estar mostrando: eu sou um ser humano, eu tenho dignidade, eu não aceito que isso aconteça comigo. Às vezes, como a doutora falou, a punição para o réu ela pode ser até simbólica, 1 mês, 2 meses, mas a autoafirmação da vítima, principalmente se for na primeira agressão, ela é muito importante. Ela demonstra: eu não tolero esse tipo de coisa. E, além disso ser para ela também representa para a família, porque a violência ela é repassada por gerações. A filha viu o pai bater na mãe constantemente, então ela põe dentro da psique dela que apanhar é normal. Ser subjugada é normal. Absorve isso. O filho que vê o pai tratar a mãe com grosseria, vai o quê? Ele vai pôr aquilo como um padrão, um modelo. E eles tendem a repetir os modelos que eles possam fazer. Então, a denúncia, ela traz isso. Claro que traz muita vergonha. As mulheres se sentem humilhadas. Às vezes não querem levar isso adiante. De ter que chegar em juízo, falar, ou estar numa delegacia, mas também, isso é importante que as mulheres passem para refletir, algumas acham que por fato de denunciar que são vítimas de violência doméstica, elas estão confirmando que elas foram incompetentes no relacionamento, e que isso é culpa delas. Exatamente. Não, a culpa não é da mulher de ser vítima, como a doutora disse, os doutores afirmaram, isso é um problema muito maior. Se trata, às vezes, de questões sociais, de questões psicológicas, que o casal pode, sim, junto trabalhar, né? Nós temos oferecido isso. Hoje, a pessoa que comete violência doméstica, o fato que chega a doutora Débora, o casal é imediatamente encaminhado para o CRAS para fazer o acompanhamento psicossocial. Então, assim, em Barra do Garças, nós estamos tentando, Barra do Garças e Pontal, que Pontal do Araguaia também, vamos registrar aqui, Pontal do Araguaia é nosso parceiro, nós estamos tentando fazer esse diferencial. Que o mais importante do que punir por um réu na cadeia, por meses ou dias, para nós, do grupo de violência doméstica, é de salvar aquela família. Muito bem, excelência. Muito bem, isso inclusive nem compromete as finanças da família, né? Muito bem, muito louvável a atitude. Me parece que essa preocupação de denunciar ou não denunciar é significativa, porque se não há denúncia, o caso, de fato, apesar de ser conhecido na sociedade, não chega a receber um tratamento no âmbito judicial. Me parece que, do ponto de vista das instituições, nós avançamos muito em Barra do Garças, né? Nós temos, eu posso dizer isso, credibilidade, condições de destacar a credibilidade de todas as instituições envolvidas nesse processo. De forma que, nesse aspecto, não vejo razão para a população não denunciar e não se envolver com o problema, né? Agora, do ponto de vista cultural, que envolve o problema, a tendência é da ocultação mesmo do fato, né? Se não em relação aos vizinhos, parentes, né, mas da própria vítima, né? Então, de certa forma, os mecanismos para que essa barreira seja quebrada estão sendo colocados aqui, como foi dito, né? O grupo de trabalho, que o Dr. Wagner destacou, a doutora Lindalva destacou os programas que têm demonstrado, né, todas as facetas da violência em torno da mulher. E me parece que, conquanto não se negue a necessidade, né, a palavra seria essa, de impor pena, de fazer cumprir uma pena, de sofrer sanção, né, de outro lado, também me parece que o espírito não é de desagregação familiar. Eu digo isso porque nós, se levarmos
a Lei Maria da Penha sob o aspecto essencialmente punitivo, nós teríamos, digamos assim, uma segregação daquele que o doutor Wagner não gosta de dizer agressor, né? Teríamos uma segregação do agressor como alguém estigmatizado que ficaria à margem da sociedade, excluído, inclusive, da possibilidade de um relacionamento afetivo. Não é nesse sentido. Me parece que o espírito é bem outro aqui, né? A punição se impõe, né, sempre que há a prática do crime. Mas o que foi destacado aqui é fundamental. Se o agressor ele padece de algum problema que merece e é passivo de reparação por outros meios, ele é encaminhado ao CRAS, núcleo familiar, né, para que haja um acompanhamento, um tratamento. É óbvio que nós encontraremos aqueles agressores mais resistentes ou aqueles, né, aqueles que realmente persistem, né, porque é um problema cíclico, como foi dito aqui pelo Dr. Wagner, e que, de certa forma, o alvo deles é a prática do mal maior, que seria o homicídio, né? E, de certa forma, nesse caso, digamos assim, a punição é muito mais dura e as repercussões são muito mais graves. Mas, de um modo geral, dentro daquilo que é a proposta do trabalho, em torno do enfrentamento da violência contra a mulher, me parece que o espírito instituído, né, na prática do que vem ocorrendo em Barra do Garças, Pontal, é muito interessante, porque nós não estamos, inclusive, afugentando o agressor, né? Nós estamos... a punição é uma decorrência natural da prática do ato e é importante que a pessoa sofra a sanção, porque ela tem que se sentir também responsável pelo que fez, né? E senão ela não reconhece o erro, né? Mas há essa via da reconciliação, né? Até porque boa parte desses núcleos familiares, eles não se restringem à relação entre homem e mulher. Existem crianças envolvidas, né? Parentes, pessoas que, de certa forma, já estabeleceram um vínculo afetivo muito forte, e não será por conta de uma separação de fato, né, uma separação de corpos, que cessará o vínculo biológico ou afetivo entre as pessoas envolvidas, né? Não raro, nós temos uma relação de agressão entre marido e mulher, mas uma relação afetiva muito boa entre pai e filhos. Né? Verdade. Entre pai e filhos. Então, é significativo que haja essa intenção, não de desagregar, mas de tratar o problema e enfrentá-lo. Doutores, vocês estão de parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, eu não sabia. Eu vou realizar o meu sonho dentro de poucos meses de montar um CVV aqui em Barra do Garças. Mas enquanto eu faço a minha construção, que nem começou ainda, eu gostaria de me colocar como voluntária, se vocês aceitarem voluntários, no trabalho de vocês. E eu acho que Deus nos dá tanto, né? E eu sei que a quem muito é dado, pelo menos muito será cobrado, pelo menos biblicamente falando. E eu sou católica e tudo, mas eu creio em Deus, que é uma força, que é a força maior, né? Então, por favor, eu estou falando de coração, se vocês precisarem, se couber voluntário no trabalho de vocês, eu sou. E eu espero que a recíproca seja verdadeira quando eu montar meu CVV, tá? Será que tem alguma imposição nessa voluntariedade? Não, foi só um convite meio direto. Mas é muito importante, doutora, com certeza nós aceitamos, né, doutores, a voluntariedade. Inclusive, nós vamos estar iniciando capacitações para trabalhar com esta rede. Porque nós iniciamos esse grupo de trabalho em fevereiro. Por quê desse ano? Nós iniciamos por quê esse grupo? Porque a partir das campanhas de conscientização e de denúncia, o que nós verificamos? As denúncias aumentaram sobremaneira com as campanhas, né, do incentivo à denúncia. Tanto que a imprensa, acho que até da Rede TV, foi atrás de mim, mas doutora, vocês estão fazendo campanha, a violência está só aumentando? Eu não, meus queridos, não é que a violência está aumentando, a campanha foi exatamente para isso, para fazer com que as denúncias chegassem
ao conhecimento das autoridades, que é o que passou a acontecer. Nós tivemos um aumento de mais de 50% de 2011 até agora, 2013, no número de denúncias que chegam até a Delegacia da Mulher. Então, como foi dito pelos colegas aqui, o que é que nós queremos? Nós não queremos separar, nós queremos enfrentar o problema e resolvê-lo. Porque no caso da violência doméstica e familiar, cada caso é especificamente um caso. Exato. Nunca um caso X vai ser igual ao caso Y. Sempre terão as suas peculiaridades e as suas diferenças. E é muito importante que nós façamos essa avaliação prévia. E para isso nós vamos iniciar dia 29 e 30 de agosto, capacitações para as pessoas envolvidas no trabalho. Nós estaremos capacitando multiplicadores em todas as áreas, né? Saúde, educação, Polícia Civil, Polícia Militar, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, que também é nossa parceira, a doutora OAB é nossa parceira, né, no grupo, para que essas pessoas, todas elas, tenham condições de saber como lidar com cada situação que se apresentar, porque cada situação ela é sempre única. E agora, com o nosso grupo, nós também não deixamos de continuar incentivando que seja, sim, feita a denúncia, ela é importantíssima, né, como foi colocado, e continuamos também incentivando a perspicácia, né, no seio familiar de cada um dos seus componentes, né, continuamos incentivando a questão da escola, porque na escola se verifica muita ocorrência da violência no seio familiar, porque o aluno traz o problema para dentro da escola. Então, por isso a educação está conosco, municipal e estadual, para que a gente realmente possa fazer uma rede, para que ela realmente comece e possa retornar até o final com eficácia na proteção da mulher e da família. Isso é muito importante, a proteção da mulher, primeiramente, mas com a proteção da mulher, também a proteção da família, para que não seja desagregada. O objetivo é esse e aceitamos mais e mais voluntários com toda certeza. Ok, nós estamos já chegando perto do final do programa. Eu queria saber, deu certo o vídeo, André? Ok? O Neton Brito, se você quiser fazer alguma pergunta, esse é o nosso primeiro debate e já temos um outro debate programado que vai ser coordenado pelo meu amigo azarado Neton Brito, torcedor do Grêmio, que hoje não pode falar nada. Então, na área da educação. Nós vamos um intervalo comercial e vai dar tempo da gente falar mais alguma coisa ainda. Precisando dar uma revisão em sua moto e não sabe onde? Agora em Aragarças tem Bela Motos, uma loja completa para você que gosta de preços baixos e ótimo atendimento. Óleo para motos, peças e acessórios. Na Bela Motos tem oficina com mecânicos qualificados para melhor atender você. Avenida Getúlio Vargas, 743, setor administrativo em frente à PAI, em Aragarças. Ligue 3638-1762. Para ter sucesso na sua pescaria, primeiro você tem de passar na Matrinchan. A Matrinchan tem tudo para pesca. A Matrinchan tem iscas, monsuns, turbinas, minhocas, lambaris. A Matrinchan tem artigos esportivos, bolas, tênis de mesa, troféus. A Matrinchan tem peixes ornamentais, peixe beta, aquários, bombas submersas. A Matrinchan tem artigos para camping, tendas, barracas, colchão inflável. Matrinchan, pesca, esportes, camping e náutica. Ministro João Alberto, 389, fone 3401-3192. Supermercado Pontual, preço e atendimento sem igual. Carnes, verduras, frios em geral. A entrega mais rápida da cidade. Supermercado Pontual, Avenida Duque de Caxias, 1648, setor Ceará, Aragarças. Fone 3638-2833. Nota de repúdio. Exigimos respeito. Fomos surpreendidos no dia 1º de agosto de 2013, aproximadamente às 8 horas e 30 minutos, com um ataque de cunho moral via rádio pelo auto-intitulado Padre Alberto, com agressões verbais, impropérios e palavras de baixo calão, que nem vamos repetir por respeito à comunidade. Dizia ele que os médicos são fazendeiros que não cuidam mais de seus pacientes e sim de suas fazendas, que o movimento grevista é sem sentido, que os médicos não vão aos PSFs trabalhar e que as médicas são as patricinhas que nada fazem.
Diz ainda que os médicos só gostam de seus pacientes particulares e não gostam de atender os pobres, dentre outras coisas, xingamentos e palavras, como já explicitadas de baixo calão. Portanto, a AMA, Associação Médica do Médico Araguaia, representando a classe médica, vem prestar os devidos esclarecimentos à população. Em primeiro lugar, o Movimento Nacional dos Médicos, ora perpetrado, embasa-se num pleito legítimo de tentar evitar a todo custo que venham para o nosso país médicos estrangeiros que sequer têm ciência da realidade em que vivemos. Tais profissionais viriam atender nossa população carente sem serem devidamente avaliados pela entidade competente de nosso país. Em segundo lugar, antes de acusar e atacar, o locutor em questão deveria ir aos PCFs para verificar em loco se não existem tanto médicos como outros profissionais de saúde atendendo a população carente nos bairros de nossa cidade. O que não se entende é o porquê de tantas acusações infundadas de uma pessoa que nem mora em nossa cidade, sendo certo de que deveria cuidar primeiro dos interesses de seu domicílio, que já tem muitos problemas, antes de vir atacar o vizinho. Demonstrou tanta bravata para atacar a classe médica e quando esta solicitou, através de ofício devidamente datado, a cópia do programa para uma melhor análise, este sequer abriu as portas de sua rádio, atendendo-nos por interfone e alegando que não iria entregar cópia alguma. Aí há uma controvérsia latente. É claro que a imprensa é livre e democrática e tem todo o direito de manifestar sua opinião e dar notícias, desde que verdadeiras, afinal ela existe para isso. Porém, suas notícias e opiniões devem vir embasadas em estatísticas e na realidade dos fatos, e não generalizadas, fora de contextos e ditas de forma irresponsável, como foram abordadas por esse senhor, atingindo a moral de toda uma classe de forma vulgar e fútil. Todo ser humano sabe bem que aquilo que lhe é mais caro é a sua moral, assim como é muito caro a todo lutador e lutador honesto pleitear por uma vida mais digna e saudável para a sociedade. Bem diferente do espetáculo decadente que presenciamos cotidianamente nos programas pilotados por esse locutor, que de forma irresponsável denigra a imagem de profissionais, empresários, autoridades e diversos membros da sociedade a esmo. Seu grande ego só se rivaliza com o grande recalque que possui, presume-se, por não fazer parte de nenhuma entidade política, que com certeza deve acalentar como sonho. Porém, como dizia o nobre, inspirador e sábio Abraham Lincoln, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. E a sua verdade foi sentida nas urnas. O ataque aos médicos sente-se ser fruto do ato de uma pessoa desesperada, que se afunda paulatinamente num mar de lama e que não tem mais inspiração para continuar a fazer os seus programas. Então eis a nossa sugestão. Feche sua rádio e vá procurar outras paragens, mas principalmente, falso padre, tenha mais respeito pelas pessoas, porque nós não somos iguais ao Senhor, não. Nós cuidamos de nossos doentes e temos muito, muito o que fazer. Só de estarmos lhe respondendo já estamos a perder um precioso tempo. Chamamos toda a população aragacense, pontalense e barragacense a repudiar o seu ataque. Se os seus interesses são políticos, em fazendo esse ataque, que na verdade foram dois, em 2 dias consecutivos, dia 1º de agosto e 2 de agosto, conscientize-se e procure a lei que rege as rádios comunitárias para saber que ela não pode, de forma alguma, apresentar cunho político. São legítimas diferenças políticas. Seriam legítimas as suas reivindicações e críticas, desde que elas fossem tratadas dentro do campo do debate e não com ataques pessoais e morais, inescrupulosos, mentirosos, chulos e vulgares, como foram. Repudiamos o que o senhor disse de nós, médicos. Repudiamos o ponto a que chegou a sua vileza e sua moral baixa. Exigimos respeito e retratação de sua parte. Dr. Aldo Rosa da Cruz, presidente da Associação Médica do Médico Araguaia. Nós agora só vamos ter tempo mesmo de despedir dos nossos convidados, mas nessa despedida eu vou deixar uma pergunta com cada um, com uns 30 segundos para responder. Se cada um dos senhores e senhoras pudesse pegar a caneta e fazer uma alteração na lei, que alteração os senhores fariam? A pergunta é difícil. Olha, a princípio eu não faria nenhuma alteração na lei. Me parece que a lei, tal como posta, ela dá suas respostas. Me parece que a alteração principal que tem que ser feita, que tem que ocorrer, é nesse processo de transformação da sociedade como um todo, né? Transformação do homem,
né, das relações, o aperfeiçoamento da família. Eu acho que essas são as transformações principais. Digamos assim que se a salvação da lavoura fosse a modificação da lei, por mais que o nosso Congresso Nacional seja ineficiente, né, a gente já teria uma resposta diferente, né? De forma que acho que essa transformação maior seria essa transformação social nas relações humanas como um todo, né? Eu particularmente vejo muitas falhas na lei, mas são questões pontuais que não afetam o espírito dela e principalmente a gama social de benefícios que ela tem trazido. Então, acho que não são relevantes as opiniões. Na verdade, eu não mudaria nada na lei. Se eu pudesse, tivesse essa autoridade, essa autonomia, eu faria com que ela realmente fosse cumprida quanto à questão da infraestrutura, todas as comarcas terem um juizado, né, da violência doméstica e familiar, ter uma equipe multidisciplinar especificamente para o atendimento, que realmente a lei fosse aplicada na sua integralidade, como lá está disposta, com toda a infraestrutura, com todos os profissionais, delegacia muito bem estruturada, delegacia da mulher, profissionais específicos para cuidar dessa área, né, defensores específicos para a área da violência doméstica, né, que hoje nós não temos, a gente faz aí dupla jornada, tripla jornada. Então, realmente, se eu pudesse, eu faria com que a lei fosse totalmente aplicada na sua integralidade no nosso dia a dia. Doutora Lídia. Doutora Lídia. Eu faço minhas as palavras dos colegas, das autoridades maravilhosas que aqui estão, e realmente eu acho que o que tem que ser mudado realmente é a consciência do cidadão. O que tem que ser mudado realmente é a gente perceber que não tem contingente para realizar todos os atos que a lei necessita, e que a gente tem que se conscientizar que tem que haver a denúncia. O doutor Marcos Brandi tocou, eu gostei da fala de todos, mas realmente tem muitas coisas que o doutor Marcos falou que me deixaram assim, que vieram muito de encontro ao que eu penso, e realmente a conscientização do cidadão, a conscientização da mulher, da mãe, da avó, da tia, de todas as mulheres que estão naquela casa, e da conscientização também do réu, para não falar agressor, né? Então, é isso. Eu acho que todos nós somos responsáveis e temos a obrigação, enquanto cidadãos, de também promover essa conscientização. Obrigada a todos, obrigada por essa presença maravilhosa de vocês aqui, e vamos lutar. E se eu puder ajudar, eu também faço questão, tá, gente? Obrigada. O programa Síntese Araguaia, a Rede TV agradece de coração a cada um dos senhores que estão aqui, e nós voltaremos no próximo sábado. Estaremos sempre à disposição dos senhores para divulgar o trabalho de vocês. Até sábado, se Deus. Rede TV. Quem vê já sabe. Canal 16.